E aí, pessoal, uma boa tarde nesse dia 28 de junho de 2026, um domingo por volta das 17 horas e 17 minutos. Hoje eu fiz questão de fazer esse vídeo, ou trazer essa palavra, esse estudo, para que você tome muito cuidado numa nova onda. E eu não vou dizer que não é nem nova, porque isso é muito antigo, mas que muita gente que acredita que encontrou a fórmula mágica, encontrou a verdadeira verdade, muita gente nesse momento está vendendo uma ideia que se chama Os Desigrejados, com o intuito de sequestrar essa faixa da população que se diz cristã e que em grande parte dela sim são cristãos, homens, mulheres comprometidas com Deus, que tentam ter uma vida cristã, tentam conhecer a verdade, tentam comungar sua fé, apesar de não participarem do corpo. Estão ausentes da congregação, estão ausentes da comunhão, estão ausentes da eclesia, da estrutura ministerial, do corpo ministerial, mas acreditam vorazmente que encontraram o caminho, sabe? Encontraram, nossa, agora eu sou livre, agora eu sou feliz, porque perceberam que não precisam mais se submeter à supervisão de ninguém. Não precisam mais viver uma vida subordinada a o que eles chamam de instituição sistemática. Concordo que existe essa instituição, esse sistema, concordo que existe toda uma máquina que foi criada para dominar, para controlar, para manipular, para escravizar. Concordo que vivemos nesses últimos dias e que Paulo, lá 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, ele já dizia que entrariam no rebanho lobos vorazes. Então Paulo dizia que existia um rebanho, Cristo dizia que era pastor de um rebanho, a palavra diz que ele é pastor e bispo de nossas almas. A palavra fala sobre eclésias enviados para fora, a palavra fala sobre muita coisa. E a importância de nós conhecermos a palavra é a grande questão a ser abordada nesse vídeo. Então, se você tem algo melhor para fazer, vá fazer. Se você quer continuar vivendo uma vida no engano, continue vivendo. Mas você que percebe que não é a dona da verdade, nem o dono da verdade, e que precisa conhecer o dono da verdade, que é Cristo, que é a palavra, e que foi nos deixada, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, foi nos deixada por meio dele, para que alcançasse a nossa vida hoje, e que essa palavra só pode chegar na nossa vida por meio de alguém ou de alguns. E esse alguém, esses alguns, precisam participar de uma coisa chamada grande comissão. Precisa participar de um corpo. Precisa estar engrenada na verdade do Evangelho. Então, o que eu, Rodrigo, acho sobre determinados assuntos e sobre essa visão, nossa, eu acho lindo. Eu acho maravilhoso quando você não encontra um lar para poder dividir a sua fé, comungar, fazer o bem, amar o teu próximo, levar o Evangelho, se unir a outros que acreditam exatamente a mesma coisa que você, que seguem a palavra do Evangelho. Eu acho maravilhoso quando a pessoa prefere viver uma vida de solidão do que participar do sistema. Um grande exemplo disso é João Batista. João Batista deveria estar lá no meio do povo, envolvido na religião judaica, deveria ser um sacerdote, talvez na turma de seu pai ou não, mas ele preferiu sair do sistema religioso
ir para o deserto para cumprir o seu chamado. O chamado de João Batista era preparar o caminho do Senhor, levar o arrependimento, e é o que a palavra diz sobre ele 500, 600 anos antes dele nascer. E o que a palavra fala sobre nós? O que a palavra fala sobre você? O que nós temos que pensar sobre isso? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Pessoal, tem uma galera, e eu vou falar com português carioca, né, brasileiro, limpo, sabe, sem muito blá blá blá, tô vendo um negocinho branco aqui, que um pessoal que acredita de verdade que descobriu a pólvora, descobriu que a forma certa de ter uma vida cristã é viver fora do aprisco. A palavra fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra fala que Jesus Cristo é o pastor e bispo de nossas almas. Eu nunca vi uma igreja perdida ou uma ovelha perdida, a não ser o que a palavra fala. E deixará suas 99 e seguirá em busca da perdida. Significa que a vida cristã é comparada a uma vida ovelina. Vivemos e precisamos viver em comunhão. E, infelizmente ou felizmente, precisamos de um pastor. E o que é interessante é que ele cria os ministérios, inclusive o ministério pastoral, os presbíteros, com o intuito de preparar, aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja, os irmãos, quer fracos ou fortes na fé, os irmãos que participam da comunhão. Então, se nesse princípio tão básico, Cristo instituiu a igreja, e inclusive fala com Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele fala, apacenta os meus cordeiros, ou apacenta minhas ovelhas. Pedro, quando você se converter, então, quando Pedro começa a pregar, depois daquele grande movimento do dia de Pentecostes, e começa todo aquele movimento do capítulo 2 de Atos até o versículo, se eu não me engano, 44, em que a igreja começa a se formar, o embrião da, entre aspas, instituição, que nada mais é do que a reunião dos cristãos, dos salvos, daqueles que professam a fé do evangelho pregado por Yeshua HaMashiach e confirmado por meio do Espírito Santo de Deus, ou o Paracletos. Significa que todo aquele movimento de enviar, de ide ou indo pregar o evangelho, de se reunirmos se reunirem no mesmo lugar, continuarem juntos, fazendo a verdade acontecer. Significa que todo esse momento, de acordo com a visão desses homens que agora descobriram a pólvora, isso tudo foi uma grande besteira. Não precisa. Você pode congregar em casa, com a tua família, e eu acho até legal isso, tá? Acho bonito. Eu mesmo já fiquei 2 anos em casa, congregando com a minha família, orando, lendo a palavra. E se você consegue isso, Deus abençoe você. Significa que você escolheu cuidar somente da sua família. E a palavra também nos diz que aquele que não cuida bem da sua família, como cuidará do quê? Da igreja de Cristo. Então a palavra, pessoal, a palavra está cheia, repleta de referências quanto à igreja, a importância de congregarmos, a importância de comungarmos nossa fé, a importância de levarmos o evangelho, a importância de vivermos a vida cristã.
Quando o nosso Senhor Jesus olha aquele jovem rico, diz, olha, ele olhando o amou e disse, olha, vem e segue-me. Pedro diz em determinado momento para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo pelo Senhor. Absolutamente tudo, deixamos tudo pelo Senhor. E o Senhor Jesus diz, olha, ninguém que tenha deixado tudo por mim, assim, não deixará de ganhar 1000 vezes mais ainda nessa vida. Olha que legal. Então, a galera dos desigrejados, esses pastores que cansaram, e eles têm razão, sabe, por um lado, eles estão cansados de quererem fazer o bem e de ver cabritos dentro da igreja. Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não amam a verdade, pessoas que não querem ter uma vida de intimidade com o Evangelho, com Cristo, com Deus e com a palavra. Então tem uma hora que cansa, tem uma hora que dá vontade de tu pular pela janela. E olha que existem muitos pastores se matando, tirando suas vidas, muitos homens e mulheres que estão ali no seio das igrejas e que acontece uma coisa, alguém olha de lado, rabo de olho, não gosta, tu dá um bom dia, a pessoa não responde, e tanta falsidade, tanta covardia, que tem uma hora que a gente fala assim, cara, não dá mais não, quero ir embora. Eu cansei. E a própria palavra fala, sai do meio dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados. Mas a palavra fala, povo meu. Significa que dentro do sistema religioso existe um povo distribuído por essas ditas igrejas e denominações que se dizem cristãs, mas que na verdade vendem aquilo que eles receberam de graça. Mas aí um digníssimo amigo diz, agora não precisa mais, você pode viver a vida que você quiser, ou você não precisa de pastor, agora é o amor, nossa, é o amor, e é o amor sim, sempre foi, irmão. E é por isso que o amor diz que devemos abrir mão da nossa própria vida para viver a vida de Cristo. Aquele que ama a sua própria vida, a perdê-la-á, mas aquele que abre mão da sua própria vida, esse a achará ou a ganhará. A vida cristã é renúncia. E aí eu pergunto para você que é desigrejado, com todo respeito, sem sarcasmo, será que você tem uma vida de renúncia ou a sua vida é marcada pelo egoísmo? Porque o que eu mais vejo, e desculpa de começar essa frase dizendo eu, sabe, eu preferiria dizer o que a palavra vê, ou o que Cristo vê. Mas nesse caso, como é algo particular, e eu preciso dividir isso com você, são pessoas que dizem, agora eu sou feliz, agora eu estou livre, agora eu tenho paz. Mas o que deveria trazer paz para você era o Espírito Santo na tua vida. Aquilo que te traz liberdade é o próprio Cristo, que se tornou um Espírito conosco. É a nossa salvação. É a certeza de que nós somos peregrinos nesse mundo, mas existe uma parcela dos ditos cristãos que estão festejando a ignominia. Estão festejando a solidão. Estão festejando a desgraça. Porque a graça me ensina a viver em comunhão. A graça me ensina a amar o meu próximo. Apesar de eu não querer ele tão próximo assim, mas a graça me ensina a amá-lo. E para amar alguém, até onde eu sei, não dá para fazer isso à distância. Não dá. Apesar que no tempo de internet é possível, né? Talvez. Você fazer o bem à distância, manda um pix, né? Agora, o abraço, o amor, o respeito,
talvez seja mais difícil. Sabe, pessoal, vamos para a palavra? Porque essa galera, ela usa muito artifícios humanos para poder tentar embasar, sabe, de forma psicológica, psiquiátrica, a visão humana da coisa. Isso é muito bonito, muito mesmo. Mas não é a verdade. A maioria dessas pessoas são pessoas derrotadas, que foram derrotadas pela vida, que foram derrotadas pelas circunstâncias, que foram derrotadas pelo seu passado, que foram derrotadas pelas suas escolhas. E agora culpam o mundo. O mundo é culpado pela minha infelicidade. Eu sou infeliz como cristão porque eu fui da igreja, Assembleia de Deus, e o pastor praticava sexo com a irmãzinha no adultério. O outro largou a mulher de 20 anos para casar com a mulher que ele casou. O outro separa 30 minutos do culto para pedir dinheiro. Então eu cansei disso. Eu preciso de um lugar perfeito. Nem Jesus teve o lugar perfeito, irmão. Deixa de ser hipócrita, maligno, deixa de ser víbora. Jesus aturou Judas até o último momento, e quando Judas vinha caminhando em direção dele, ele falou: "A que vens, amigo?" Judas, é com beijo que traz o Filho do Homem. Quando Jesus foi levantado no madeiro, ele olhou para baixo e viu só João, as mulheres no pé da cruz e mais ninguém. Viu seus algozes felizes por terem destruído, desmembrado a sua seita. Agora eu vou matar o líder dessa seita. Mas começaram ali o maior movimento da história da humanidade. E nunca mais eles se separaram. A não ser para pregar o evangelho. A não ser para cumprir o id, ou o indo. Você quer ser um desigrejado? Chega e diga: olha, eu quero ser um desigrejado e é problema meu. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de sistema. Eu não estou nem aí, eu sou uma ovelha desgarrada, eu quero viver a minha vida sem pastor, eu quero eu mesmo ser pastor de mim mesmo, eu quero, mas não venda essa ideia como se ela fosse a ideia vindo de Cristo. Cristo não pregou isso. Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vos amei. E ele dizia: vinde após mim. Eu estarei convosco. Ele não olhou para Pedro e falou: Pedro, eu estarei com você. Ô fulano, eu estarei com você de forma, singular. Ele falou no plural: eu estarei convosco. Até a consumação dos séculos. E a mensagem de Cristo era de comunhão. Se você me provar o contrário, eu prego o que você acredita. Você não vai conseguir. Porque a palavra, desde sua criação, Cristo e o próprio Deus, ele separou um povo. Tudo bem, ele escolheu um, ele escolheu outro para reunir o povo. Uma só língua, uma só nação, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Nós nos tornarmos um só com Ele, para Ele. O apóstolo Paulo usa a metáfora de corpo de Cristo. E aí a gente precisa entender, lá o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vamos lá. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo estava falando com quem? Não, Paulo mandou um WhatsApp
tá? Ou um Telegram, ou um e-mail para o irmão que estava talvez no Japão, ou talvez aqui no Brasil. Não, Paulo falou com a igreja que estava reunida em Coríntios. E o que era a eclésia ou a igreja? Nada mais é do que um título simples, como qualquer outro, para denominar pessoas que acreditavam na mesma coisa e que se reuniam para vivenciar isso na prática. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aí agora eu te pergunto, como você é parte de um corpo, se a mão está aqui, o pé está lá no inferno, ou o outro, o braço está não sei aonde? Não, mas o corpo, ele é metafísico. Sim, ele é metafísico. A gente pode considerar isso? Sim, óbvio, porque o fato de termos uma instituição que se diz igreja, com milhares de pessoas, talvez dali 2, 3 pessoas que sejam igreja. Mas essas 2, 3 pessoas precisam estar reunidas, comungando sua fé, aperfeiçoando-se para viver uma vida cristã de acordo com os propósitos de Deus. Então Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus, tudo isso para o benefício do homem usar para ele mesmo. Então eu recebo dons, eu recebo talentos, como diz a palavra, uns apóstolos, outros profetas, isso eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas uns são mestres, outros são... Enfim, existe uma infinidade de pessoas que recebem dons ou ministérios da parte de Deus dentro dessa reunião, desse povo, desse rebanho. Mas para quê? Não, para eu ser um desigrejado. Eu vou usar o meu dom de oração para orar por mim mesmo. Você precisa dos dons que outras pessoas possuem para o seu crescimento. E outras pessoas precisam do meu dom para que elas possam crescer. Ou seja, significa que nós dividimos o que temos daquilo que Deus nos deu de graça. E eu dou de graça aquilo que eu recebo de graça. Olha que legal. Mas para que serve a igreja? A palavra em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, eu vou ler aqui rapidinho. Vou para a Bíblia. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor do livro de Hebreus, há 2000 anos atrás, ele falou, olha que legal, cara, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aquele dia, 2000 anos depois, reverendo Caio Fábio, um homem extraordinário, tantos outros homens. Outro dia eu vi aí o Miguel Ângelo Júnior. Nossa! E ele pregando sobre os desigrejados, né? Nossa, eu fiquei tão emocionado de ver ele falando, né, sobre a importância de nós sermos livres de traumas, falando sobre Kennedy Reagan, né, sobre confissão positiva, de nós termos uma mente livre, de nós sermos libertos do sistema, o sistema opressor, maligno sistema. Ai, que legal! Mas o autor do livro de Hebreus diz exatamente o contrário, que quanto mais nos aproximemos daquele grande dia, ainda mais é necessário que nos
encorajemo-nos, que não deixemos de reunir-nos como igreja. Olha, a palavra eclésia, retornando, como aqueles que têm o mesmo propósito, aqueles que fazem parte da mesma companhia, do mesmo batalhão, da mesma convicção, da mesma fé, da mesma nação, aqueles que se unem para propagar, para explodir essa verdade. Agora, concordo quando você está num lugar maligno, né, onde o pastor, ou que se diz apóstolo, fica lá 40 minutos falando de dinheiro e talvez 35 falando da palavra, que leva a política para cima do altar, que quer trocar de avião, quer trocar de carro. Aí eu prefiro que você fique na sua casa. Aí eu prefiro que você procure homens íntegros, comprometidos com o evangelho, para levar a sua família e participar da comunhão do corpo de Cristo. Eclesiastes capítulo de número 4, versículo 9 a 10. É melhor haver dois do que um, porque eles têm boa recompensa no seu trabalho. Porque se um cair, o outro se levanta o seu companheiro, mas aí do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. É um princípio bem nhenhen, né? É bem mingau. Sabe por que eu servi o exército durante 4 para 5 anos? Sabe o que é interessante? No exército, a maioria das explosões do interesse do inimigo não é matar, você sabia? O interesse do inimigo é derrubar, é causar ferimento de inutilidade. Então eu atiro num cara, a perna dele arranca o corpo, ou ele se machuca de uma maneira que ele não pode mais guerrear, e com ele eu baixo pelo menos 2 pessoas. Porque eu vou precisar de mais gente para carregar aquela pessoa, para levar ele para um lugar seguro. A ação já não vai ser mais ofensiva, ela vai ser defensiva. Agora eu quero perguntar, como esses meus irmãos, esses queridos irmãos que estão aí, que não se dizem irmão, né? Que irmão é quando a gente tem irmandade. E a irmandade só existe quando a gente faz parte de uma família. Quando nós congregamos, quando nós temos comunhão, quando nós nos relacionamos em amor, com laços fraternais, com filos, porque o nosso ágape é difícil, mas o nosso filos, como Pedro disse para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Ou seja, olha, o Senhor me ama de uma maneira que eu sou incapaz de te amar. Eu sou uma pedrinha, eu sou pequenininho, Senhor. Mas eu te amo com esse filos. É um amor filial, é o que eu sei fazer. Significa que Pedro continuou sendo Pedro. Continuou sendo Petros, pedrinha. Ele continuou sendo um pecador. Mas ele disse, olha, eu estou tentando. Significa que aquele cara que se diz pastor, ele não é o perfeito, ele é um pecador, e claro, ele vai... Muitos deles, principalmente no nosso tempo, nesses últimos dias, como diz lá em Timóteo, né, que seriam dias trabalhosos de homens egoístas. Egoísta. Característica daquele que só pensa em si mesmo. Claro, esses homens vão ter dificuldade de amar o próximo, de abrir mão de sua própria vida, porque o que diz a palavra é que o pastor, ele abre mão, ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não. O mercenário, ele, no primeiro sinal de perigo, ele, ó... E a maioria desses pastores que se dizem desigrejados e que pregam aqui no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, eles são mercenários. Não só pelo dinheiro, mas pelo amor à própria vida, porque eu vou salvar a ovelha por causa de um lobo? Não. Nosso Senhor Jesus diz que não existe maior amor do que aquele que o amigo dá a vida pelo seu amigo. Irmãos,
Estamos vivendo em dias finalíssimos, dias trabalhosos, e é conveniente nós dizermos que, olha, é melhor ser um desigrejado. É melhor eu estar longe disso tudo, é melhor, sabe, eu criar meu próprio sistema de fé, minha própria visão particular sobre Deus, do que abrir mão da minha vida. Prefiro pular a cerca do que entrar pela porta. E é isso que estamos vendo nos nossos dias, é isso que nós estamos vendo, vivenciando agora. Mas não é isso que a palavra diz. Atos, capítulo de número 2, versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, à koinonia, ao partir do pão e as orações. João, capítulo 13, versículo 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. 17:21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. Eles, para que o mundo creiam que tu me enviaste. A importância da unidade. É difícil, é. E olha que é muito, porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou irmão, eu sou vizinho, eu sou cidadão. E mais, eu vivo no Rio de Janeiro. E a minha vontade é, sair fora. Às vezes dá vontade de explodir tudo e sumir. Eu trabalho com o ser humano, eu trabalho com terceirização. E a gente está fazendo bem, amando o nosso próximo, ajudando, e a pessoa vai lá e te dá uma facada nas costas. Agora, eu posso continuar tentando, eu posso continuar lutando, ou eu posso desistir de tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Sabe? E essa é a grande questão. Porque nesses últimos dias em que nós acreditamos que sabemos tudo e que encontramos a fórmula mágica da vida cristã, que a gente mais se apercebe que, na verdade, sabe, estamos sozinhos. Essas pessoas que são desigrejadas, que fazem vídeos sorridentes, felizes. Nossa, eu estou feliz. Eu descobri a pólvora, eu sou desigrejado. São pessoas que, na verdade, quando botam a cabeça no travesseiro, choram. Choram porque deram amor, fizeram o melhor, foram desprezadas, foram traídas, foram humilhadas. Quando foram ler a palavra, viram que estavam sendo manipuladas, enganadas. Sabe, a palavra fala em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. A palavra está repleta, estruturalmente, desde a sua cerne, sobre o conceito de liderança, submissão, respeito e amor, mas também de cumplicidade. A prática do bem, o exercício do bem. Só que estamos vivendo em tempos, assim, que tem sido quase impossível viver isso. Tem sido muito difícil encontrar um lugar
onde você possa exercer a sua fé de forma plena. E o que nós naturalmente fazemos é fugir ao primeiro som do lobo. Fugir. Nós não encaramos, nós não lutamos, nós não defendemos o Evangelho. Nós simplesmente desistimos. E eu sei que o seu desejo é desistir. Ou o seu desejo foi desistir e já abandonou tudo. E o que eu quero te dizer agora, de forma particular, é que o tempo vai passar e você vai esfriar, você vai cansar, você vai voltar a exercer práticas de pecado, de erro, de engano. Nada contra, porque todos nós pecamos. Faz o que quiser da tua vida. Mas seja homem, seja mulher, tenha dignidade, hombridade de dizer: eu quero fazer isso. Não tente vender como verdade uma mentira. Não tente dizer para pessoas que, olha, você pode viver a tua vida sozinho, é melhor assim, olha, vê só meus videozinhos aqui no TikTok, no YouTube, que já é suficiente, porque, olha, você é livre, o Espírito Santo vos libertou para que de fato seja livre, se Cristo vos libertou. Cantarébia, canalha, você decaiu da graça, você é um apóstata, e busca que outras pessoas se tornem como você. O amor se esfriou do teu coração. Sabe por quê? Porque você cansou. Diz a palavra que quando o coração, a esperança é adiada, o coração adoece. E de tanta gente esperar, a gente adoece. Da mesma forma como as meninas de hoje estão procurando um rapaz para namorar, para se relacionar, de uma hora para outra ela percebe, cara, eu não vou achar, então eu vou fazer o que eu quiser. E qualquer coisa eu digo que eu sou crente, que eu sou cristã. Aí você vai pro samba, você vai pra discoteca, nem existe mais isso, desculpa, mas você vai lá pro show sertanejo, a menina que vai, aí você, nossa, você tá lá no meio do mundo, você tá cantando com o mundo, mas você tá dizendo que é a luz do mundo. Mas a palavra diz, olha, não ameis o mundo nem o que há no mundo, mas você tá lá no mundo, se divertindo. Ah, coisa boa! Eu vou me divertir, que eu sou um desigrejado. Eu quero é curtir. Eu curti essa vida, eu vou fazer o que eu quiser porque eu sou livre. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou viver, eu vou chapar, eu vou ficar doidão. Eu vou dançar essas músicas aí, eu vou curtir, eu vou transar à vontade. Até eu achar alguém que eu goste. Ou até o momento que eu percebi que eu já não sei mais o que eu gosto, de tanto que eu provei tanta coisa. Depois eu vou reclamar que não tem homem no mundo. Sabe, eu vou querer reclamar de que está faltando homem fiel, homem respeitoso, homem amável, mas eu não sou nada de valor para ninguém, mas eu quero valor para mim, sabe? Eu quero valor, eu quero ser respeitado, eu quero ser amada, mas eu não sou nada disso para ninguém. Da mesma forma os homens, nossa, eu vou beber, eu vou transar com todo mundo, eu vou pegar uma menina mais nova, eu vou fazer o que eu quiser. Que o casamento é uma instituição falida, tal como a igreja também. Agora eu sou desigrejado. Você é desigrejado, cara, vive a tua vida. Faz o que você quiser. Sabe, anda, bebe, fuma, você faz o que você quiser, você é livre. Você é livre, é isso que a palavra fala, você é livre. Sabe, diz o seguinte, ó. Eu vou achar aqui, ó. Ó. Quer ver? Eu vou achar aqui, ó. Ó. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11. Vamos abrir aqui?
Vamos abrir. Aquele que é mau, continue a fazer o mal. O que é pecador, continue a pecar. Que o bom continue a ser bom. E que o santo se santifique ainda mais. Faz mesmo. Diz a palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que não abre mão da sua própria vida nunca, jamais salvará a sua vida. É o que a palavra diz, e eu sinto muito que ela diz isso, porque eu queria que fosse tudo fácil. Sabe o que eu queria? Que chegasse uma nave de alienígenas, igual Independence Day, para que a humanidade se reunisse, para que as diferenças acabassem. Olha lá, eu tenho os bonequinhos do Star Wars, nossa, eu sou apaixonado. Star Wars, por Vingadores, por Marvel, cresci vendo isso tudo, e sou apaixonado por isso tudo, sabe? Porque aquilo me trazia um conforto. Ah, se existisse um super-herói para lutar por mim, para nos defender. Ah, se eu tivesse poderes. Mas não tenho, nem você. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E é difícil, é muito difícil estar distante da comunhão. Quando você estava lá na sua igreja, participando das coisas, com as amizades, rindo, chorando junto, orando junto, sabe, ouvindo a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. Diz a palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E diz também na palavra que o Evangelho revelado veio por meio de Cristo Jesus. É suficiente para você, é suficiente para nós, só a Escritura. É o suficiente. Agora você pode se esconder, você pode... esses 50 milhões de desigrejados, parabéns para vocês, desigrejados. 50 milhões... Eu acho que nem tem canal no YouTube com esse número todo. Talvez tenha, de um garoto ou de outro aí, né? Nossa, 50 milhões de desigrejados, só gente que está fazendo bem, amando o próximo, fazendo a diferença no país, né? Vamos lembrar do que a palavra diz, né? Que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. A gente sabe o que temos que fazer, você sabe o que tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas é mais fácil eu culpar o outro, eu vou culpar o outro, eu vou culpar aqueles que me feriram, eu vou culpar a instituição, eu vou culpar as 50 mil denominações que existem só aqui no Brasil, denominações que se dizem cristãs, cada um pregando uma coisa e cada um abraçando como se fosse uma verdade única. Eu prefiro culpar eles e eu ser livre para poder acreditar no que eu quiser, poder estufar o meu peito. Sabe? Porque é mais fácil, é muito mais fácil. É mais fácil viver uma mentira, é mais fácil eu colocar minha cabeça no travesseiro de noite e chorar e falar: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, me direciona, Senhor. Senhor, muda a minha vida, Senhor. Mostra-me um caminho. As pessoas não querem mais se submeter a Deus. Diz a palavra: submeter-vos a Deus. Nós queremos ser donos de nós mesmos, irmãos. Nós queremos ser donos de nós mesmos. E tem muita gentinha nas redes sociais. É gentinha sim, com todo respeito, sabe? Eu te amo. Quero o teu bem, quero que você seja feliz, mas se arrependa. Porque você está inventando e vendendo, melhor dizendo, um engano, a apostasia. Eu sei que o que está aí não é o ideal, a gente queria mais, a gente queria, sabe? Mas eu acho que a gente só vai encontrar esse algo a mais naquele grande dia. Não sei como vai ser, nem quero saber, eu só quero crer. Paulo fala em Coríntios capítulo 13, permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. É o que sobrou. A fé, a esperança e o amor.
Isso tudo só funciona quando nós estamos unidos, quando nós estamos reunidos, quando falamos a mesma língua, como somos corpo, quando formamos um corpo. Então, se você não encontrou um lugar, peça a Deus. Faça a sua parte, não abaixe a sua cabeça. Se você está em um lugar em que você perceba que tem alguma coisa errada, vai para a palavra, confronte, mostre a verdade. Não desista, não abandone, não vá embora, achando que você é melhor do que todo mundo ali dentro. Está todo mundo errado, sabe que está certo. Eu vou embora. Você não é melhor. Você só é mais uma. Importante demais para Deus. Mas nós precisamos de frutos. Lembra, quando o nosso Senhor Jesus estava caminhando, ele viu lá um pé de figo, uma figueira. Ele viu que ela estava florida e quando ele se aproximou, viu que não tinha fruto nenhum na figueira, nenhum fruto. E o Senhor Jesus olhou para a figueira e falou que assim, que nunca mais você dê frutos. E em outro texto, quando passaram por aquela figueira, viu que ela estava toda seca, toda... Querido, querida, você que está aí do outro lado, a vida sem fruto é morta. A vida sem resultado, isso em todas as esferas. Esfera emocional, sentimental, na família, no casamento, inclusive na congregação. Você é a igreja. Você faz parte de uma dessas pedrinhas, como Pedro diz, pedra que vive, que forma esse templo, que é o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito, mas nós precisamos, e, cara, infelizmente, não sei, Deus me perdoe até de falar isso, eu não queria ter contato com ninguém, só queria viver no meio da floresta. Que o mundo, o ser humano, ele é mau, as pessoas são más, elas são arrogantes, elas são medíocres, elas são, sabe, malignas. Mas tem muita gente boa no mundo, sabe? Tem muita gente para a gente fazer o bem, sem ficar julgando, sem ficar apontando, sem ficar nomeando, sem se sentir melhor. É simplesmente amar e fazer o bem, tolerar. A palavra fala, não vos devoreis uns aos outros, sabe? Tem gente que está se comendo, se destruindo. E é isso que esse sistema que está aí fora, que inclusive faz parte desses desigrejados, está fazendo, está nos separando, está nos segregando. Preto, branco, homem, mulher, sabe? As pessoas estão divididas. Ah, você é wesleyano, eu sou metodista, você é presbiteriano, ah, aquele lá é agnóstico, aquele é não sei o quê, outro é luterano, outro é assembleiano, outro é... Ah! Nós somos todos parte de um corpo. Nós somos a igreja. Nós somos povo de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. O sangue de Yeshua, HaMashiach, que foi vertido no Calvário. Por isso, sabe, eu sei que você está do outro lado, eu sei que talvez você nem tenha gostado do que eu te falei, mas estude a palavra. Veja se eu estou certo ou se eu estou errado. Não abrace nenhuma corrente, ou um cara que aparece do nada, o cara é um mentiroso, um enganador, ficou rico, muitas das vezes dentro de uma igreja, e agora ele é o dono da verdade. Não, eu descobri que agora é esse caminho aqui. Às vezes é o cara que adulterou, estava transando com a irmãzinha, estava se tendo relação com o irmão, que eu já vi isso acontecer também. Tanta gente, o cara que se drogava, o mentiroso, o enganador, o ladrão, tem de tudo nesse meio. Aí ele não deu certo na igreja tal, foi para outra igreja. Aí não deu certo na outra igreja, foi para outra igreja. Desculpa a palavra igreja, mas assim, né? Denominação. Aí saiu da tal denominação, foi para outra. Mas ele nunca foi igreja. Nunca foi da igreja de Cristo, que só vai se reunir naquele grande dia. Mas nós aqui vamos treinando. Vamos seguindo o que a palavra diz. Vamos continuando a verdade do evangelho, lutando, de fato, para que isso aconteça no nosso meio. Sabe? Porque o mundo, sabe, já está perdido. E se nós continuarmos nessa vibe, desculpa a expressão, nessa vibração
de que somos os melhores, que eu conheço a verdade, que essa gente está toda dentro do sistema, que eu sou um desigrejado, eu sou um bonzão. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha aqui. É só uma roupa. Nós não somos nada. Morre, fica tudo aí, irmão. Não consigo nem abrir aqui, ó, o negócio. Fica tudo aí. Tá aqui, ó. Fica tudo aí. Você morre e no outro dia você está fedendo. Agora, o que fazemos aqui é o que importa. O tipo de vida que nós vivemos, o resultado das nossas escolhas, o fruto que estamos colhendo, é o que importa. Como o Senhor Jesus disse, naquela parábola ele fala, deu talento para um, para outro, para o outro. Aí um falou o seguinte, eu vou esconder, eu vou cavar e vou esconder. Porque eu sei que ele é um cara austero. Ele é brabo. Ele é brabo demais. Então eu vou esconder. E é isso que você está fazendo com a sua vida. É isso que você está fazendo. Você está se suplantando, se enganando, se enterrando. Porque você é valioso para Deus, o seu dom, a sua palavra, as suas atitudes, o seu exemplo, as suas convicções, o seu amor, a verdade que você leva em você é importante para Deus, mas principalmente para a eclésia, para o corpo. Então para de se esconder por trás de rótulos, eu sou desigrejado porque não tem igreja que preste. Faça a sua parte, volte-se ao Evangelho. E tenha uma vida plena, de acordo com a vontade do Senhor. Deixa eu orar por você, por mim. Vamos orar. Vamos ter um encontro com o Senhor por meio da oração e vamos pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Querido Deus, nós somos pecadores. Diz na tua palavra que todos fomos, ó Deus, separados de ti. Mas também diz na tua palavra que por meio de Cristo nós fomos reunidos. Nós somos o teu povo, nós somos a tua noiva, nós somos a igreja. E diz a tua palavra que a igreja não tem rugas, não tem máculas, ela é perfeita. Porque o Senhor amou um povo, e amou esse povo de uma maneira sobrenatural, incompreensível, incomensurável. Por isso, meu Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas nossas convicções particulares, pela nossa visão da verdade. Pelas vezes, Senhor, que abrimos mão da Tua palavra para vivermos a nossa palavra, a forma que nós vemos o mundo, porque acreditamos que o Senhor errou quando instituiu tudo isso. Pastores, mestres, homens e mulheres, ó Deus, que morreram antes de nós, que incendiaram ruas e alumiaram as ruas de Roma, Deus, com seus próprios corpos, foram perseguidos, foram decapitados. Homens, ó Deus, que não abriram mão de sua fé, que foram caçados em cavernas, mas não abriram mão da igreja. Hoje, orgulhosos, batem no peito e dizem, eu sou um desigrejado, eu estou fora da igreja, eu sou um apóstata. Pai, mostra-nos a verdade. Mostra-nos o que o Senhor, de fato, quer de cada um de nós. E permita-nos enxergar na Tua palavra, Senhor, por meio da luz da Tua palavra, a nossa própria vida. Para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Instrumentos da verdade, não da mentira. Instrumentos do amor, não do ódio. Instrumentos da união. Instrumentos da união e não da separação. Ensina-nos a viver em união, para a honra, glória e louvor do Teu nome, o nome santo de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba as bênçãos do Senhor, que o maravilhoso amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que estejam presentes na tua vida, estejam presentes na minha vida, esteja presente na vida da igreja. Não somente hoje, mas até aquele grande dia, o dia eterno. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe tua família e
Levanta-te, ó tu que dormes. Mostre a tua luz. Mostre a tua luz. Nenhuma candeia foi acesa para ser colocada debaixo de uma cama. Saia debaixo da cama. Saia de onde você está se escondendo. Largue esses rótulos, esses sofismas, essas mentiras, essa apostasia podre que está sendo implantada hoje. E onde você estiver, se tiver alguma coisa errada, mostre por meio da palavra. Mostre a verdade do Evangelho. Defenda o Evangelho. Você não vai ser enforcado, você não vai ser queimada viva. Não, mas faça a verdade, mesmo que você seja marginalizado ou marginalizada. Mostre que você foi salvo por Cristo Jesus e que o teu nome está arrolado nos céus. Não se orgulhe de o nome de Jesus expulsar demônios, porque isso aí qualquer um faz. Mas seja você a luz para esse mundo, porque é isso que Cristo espera de cada um de nós. Vamos parar com essa palhaçada. Eu sou desigrejado, eu sou desigrejado. Pessoal, as pessoas se unem para botar uma camisa do Brasil para torcer pelo Brasil. Esquerdista, direita, enfim, não vou falar aqui para esse vídeo não ser banido, mas é gente de tudo que é raça, credo, tá nem aí. Eles botam a camisa e vão pro estádio para torcer pelo campo, pelo time de futebol. E espera de verdade que o time ganhe. E grita, exalta, fica feliz. Mas nós que temos os nomes arrolados nos céus, estamos divididos. Pensa nisso. Sabe, mas pensa de verdade. Tudo de bom para você.